Hoje eu quero pregar sobre o jejum e a oração. Estava hoje pela manhã pedindo ao Senhor, cedo de madrugada, uma palavra, uma orientação, um versículo, um texto, um tema. E veio ao meu coração falar sobre jejum e oração. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21. Vamos falar sobre o poder do jejum e da oração. Se tivéssemos que dar um título a esta mensagem, falaríamos sobre o poder do jejum e da intercessão. Ou, retificando, o poder da intercessão e do jejum. Quem encontrou, diga amém. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Digamos todos numa só voz, com muita harmonia. No 3, 1, 2, 3. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que antes de tudo, devemos fazer orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todo o povo, pelos que estão em eminência. Note a expressão antes de tudo, dando-nos a entender que a súplica, a oração, a intercessão, a ação de graça deve ter primazia na nossa atividade, deve ser o nosso principal trabalho, principal atividade. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A intercessão, ela é mais do que uma oração. A Bíblia fala de súplicas. Embora ela seja uma oração, toda intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Porque quando oramos, podemos orar por nós. A súplica é um pedido humilde, em meio a uma angústia, a uma aflição, a um momento de muita luta. Mas a intercessão é você colocar-se no lugar de outra pessoa, diante de Deus, sentindo as suas necessidades, como se fossem as suas, e por elas lutar, para que Deus venha intervir. Na intercessão, há um encontro da fraqueza humana com a onipotência divina. Na intercessão, as orações, elas sobem, porque há uma conexão entre o altar e o trono. Na intercessão, as orações sobem do altar do seu coração, para o trono de Deus, e elas descem em forma de resposta, de intervenção de Deus na história, nas famílias, no mundo, porque através da oração, nós damos a luz no mundo espiritual, e o mundo espiritual é
tão real quanto o mundo material. O mundo espiritual tem uma influência, uma supremacia sobre o mundo material. E é no campo espiritual que em oração intercessória nós nos colocamos. Interceder é exercer o ministério sacerdotal. Todos nós, indistintamente de nacionalidade, sexo, posição socioeconômica, fomos chamados para exercer o ministério sacerdotal. A Bíblia diz que Deus nos constituiu como nação santa, como povo adquirido, como sacerdócio real. E o sacerdote é aquele que se coloca na presença de Deus em favor do povo, e aquele que também leva a voz de Deus para o povo, que leva as reivindicações de Deus para o povo. E todos nós, desde quando Martinho Lutero se levantou contra a iminência que havia, refiro-me, iminência do clero sobre os leigos, na então igreja medieval, aonde parecia que a oração dos sacerdotes, dos líderes da casa de Deus, eram mais preciosas, ou tinham maior valor do que a oração diante do povo. Mas Martinho Lutero se levantou para pregar que a oração de todo aquele que crê, por menor que seja, tem valor aos olhos de Deus. Aliás, o Deus homem, chamado Jesus Cristo, já dizia: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Nós somos os pequeninos do Senhor. Todos nós podemos orar e o céu se abrirá. Todos nós, se orarmos segundo a vontade de Deus, seremos por Deus ouvidos. Todos nós podemos orar e ver o milagre acontecer. Se isto não está acontecendo, alguma coisa está errada, e não está errada com Deus, nem tampouco com a sua palavra, está errada conosco. Mas nós viemos nesta manhã para nos expormos à ministração da palavra salvífica, libertadora, inerrante, restauradora, a Bíblia Sagrada, porque através da reflexão, na meditação na palavra, a nossa vida entra no prumo, nós voltamos ao equilíbrio, nós nos redirecionamos nas nossas decisões e escolhas, porque Deus tem um plano para cumprir na vida de cada irmão. Deus tem um plano coletivo, mas também tem um plano individual, e você não está fora deste plano. Se você crê, levanta a sua mão e glorifica o nome dele nesta manhã. Meus amados, interceder é combater. Intercessão é a principal arma de ataque, de combate e até mesmo de defesa. A oração é através da oração que Deus se move na terra. Agora, o intercessor, ele está no nível de relacionamento com Deus maior. Mas como eu vos disse, todos nós fomos chamados para o ministério da intercessão. Alguns são chamados para serem músicos, outros para cantarem, outros para pregarem, outros para ensinarem, mas todos são chamados para interceder. Esse ministério
não é de um grupo específico. É bem verdade que alguns têm uma unção especial, mas não porque são preferidos, porque Deus não tem filhos preferidos. Agora tem filhos que preferem a Deus mais do que outros. Tem pessoas que amam ao Senhor mais do que outros, que se achegam diante de Deus mais do que outros. E interceder envolve esforço, e através do teu esforço haverá livramentos. Através do teu esforço, o reino de Deus vai ser expandido. Através do teu esforço, coisas maravilhosas vão acontecer. Graça, irmãos, não é o contrário de esforço. A graça não exclui o esforço. A graça é o contrário de mérito. Embora não haja mérito, não haja dignidade em nenhum de nós, mas pelo mérito de Jesus, de maneira esforçada, perseveremos em oração, e as coisas vão acontecer, os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa família, na nossa sociedade, no nosso país, na nossa nação. Registra a história que a Coreia do Sul, um dos países mais pobres do mundo, de total calamidade, de necessidade extrema, mas a igreja naquela nação se levantou para orar, e até hoje, eles têm uma oração da madrugada, todos os coreanos, na sua grande maioria, 5 horas da manhã estão no templo. Todas as igrejas, as Assembleias de Deus, as presbiterianas. Se você for na Coreia, os irmãos, amigos que já foram na Coreia, inclusive estava conversando com um essa semana que passou, ele ficou maravilhado. A igreja apinhada de gente, não havia lugar, as pessoas ficavam no chão, porque todos na Coreia têm a cultura que as primícias devem ser para o Senhor. Antes de pensar em ganhar dinheiro, antes de pensar nos afazeres domésticos, eles querem dar o primeiro momento do dia para o Senhor. E toda a nação ora, e eles oram também, na sua oração, antes de orar por si, por suas necessidades, eles oram pelo presidente da nação, eles oram pelo governo, eles oram pelo país. Lá no livro de Daniel está escrito que os judeus que estavam no cativeiro babilônico deveriam orar. Jeremias falou a este respeito que deveriam orar pela Babilônia, para que eles tivessem uma vida quieta, uma vida abençoada, porque se a nação estivesse bem, o povo também estaria bem. Nós devemos orar. Estamos em um período eleitoral, em que a autoridade máxima será eleita. Nós devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra, colocando a pessoa certa, para que a nossa nação tema ao Senhor, para que a nossa nação reconheça que Cristo é o Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus está permitindo situações difíceis na nossa nação. A violência está gracejando as comunidades, está alcançando índices alarmantes. O desemprego alcançou a cifra de 14 milhões. Os jovens estão sem esperança. A situação está cada vez pior. Mas se a igreja se levantar em oração, Deus vai agir e vai mudar o destino desta nação, porque o Senhor é todo poderoso. Quem crê, glorifica o nome de Jesus. Creia, tudo é possível ao que crer.
Jesus diz: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, será vosso. Deus, Ele não faz nada senão em resposta de oração, já dizia João Wesley. É bem verdade que Deus é soberano, e Deus pode agir independente de nós, e apesar de nós, mas Ele escolheu agir conosco, através das nossas orações. Quando Deus quer realizar um avivamento, Ele derrama sobre o seu povo o espírito de súplica e de oração, para que o povo clame. O intercessor, ele deve consultar a Deus continuamente, para discernir o que está no coração de Deus, para que assim ele possa orar segundo a vontade de Deus, para que o Senhor venha agir. Deus quer nos levar para uma vida de comunhão. Intercessão não é andar mendigando por vitória, não, porque o intercessor, ele é vitorioso. Intercessão não é andar mendigando por bênção, não. O intercessor, ele está debaixo da bênção. Ele não depende das circunstâncias, ele não depende da solução dos seus problemas. Às vezes, nosso desejo rápido, desejo de ver a vitória de um irmão, ou a solução de um problema, as nossas orações se limitam a petições, são solicitações pequenas, para resolver pequenas coisas, ou algumas coisas, e se restringe apenas uma lista de pedido. Mas, meus irmãos, nós temos que orar, e como intercessor nós temos que discernir, porque Deus está permitindo aquele processo, porque em meio ao processo, em meio ao problema, em meio ao dor, em meio ao sofrimento, o Senhor vai dar crescimento àquela pessoa, o Senhor vai restaurar aquela família, o Senhor vai trazer aquela família para mais próximo dele, vai restaurar aquele lar. Através da situação adversa, nós conhecemos Jeová Jireh, o Deus da providência, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Através do problema, o Senhor se revela e faz coisas maravilhosas. Bendito seja o seu santo nome. Quanto mais você interceder, mais o inimigo vai se levantar. Pastor, mas também mais a bênção de Deus estará sobre você, mais a presença do Espírito Santo estará sobre você. A Bíblia fala de inúmeros intercessores. Lembro-me de Moisés. Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, e passaram-se os dias, e o povo diz que Moisés não aparecia, e pressionaram Arão, e Arão cedeu ali à pressão do povo. Faze-nos deuses, e Arão pegou ali as argolas do povo, das mulheres, e com um buril fez um bezerro de fundição, e ofereceu sacrifícios, e todo Israel se prostrou, dizendo: esse é o teu Deus que te tirou do Egito. E lá no monte Deus fala com Moisés: desce, porque o teu povo tem se corrompido, tem oferecido sacrifícios a um bezerro de ouro. Eu irei destruir este povo, porque é um povo de dura cerviz, e através de ti farei uma nação maior, mais numerosa. Mas Moisés, ele tinha comunhão com Deus, Moisés tinha vida com Deus, e se colocou na brecha. Lá em Ezequiel 22:30 está escrito: procurei dentre eles um homem que estivesse perante mim no muro, tapando a brecha, para que não destruísse o povo. Moisés se colocou como este homem para interceder, e disse: Senhor, o que dirão as nações, porque o Senhor tirou o teu povo do Egito? Eles vão dizer que o Senhor tirou para matar
matá-lo aqui nos montes, que não pôde conduzir. Lembra-te do teu concerto com Abraão, Isaque e Israel. Então Deus ouviu a Moisés e poupou o povo. Chegando no meio do povo, do arraial, Moisés ficou irado, quebrou as tábuas da lei, representando a aliança que o povo quebrou com Deus. Moisés ali realiza uma ação de castigo e morre naquele dia cerca de 3.000 pessoas, mas Deus ainda está indignado com o povo, e Deus disse: Moisés, eu não irei, eu enviarei o anjo diante de vós, eu não irei, porque este povo tem pecado. Mais uma vez o intercessor Moisés se coloca: Senhor, perdoa o teu povo, porque se o Senhor não perdoar o teu povo, risca o meu nome do livro que tem escrito. E Deus diz: Moisés, eu só riscarei o nome daquele que pecar contra mim. Então, se eu tenho achado graça aos teus olhos, poupa este povo. E Deus diz: tudo bem, pouparei, mas no dia da visitação chamarei-os a juízo. Eu não irei, o meu anjo irá diante de vocês, porque se eu for no meio de vós, eu consumirei este povo. Mais uma vez, já no capítulo 33, Moisés mais uma vez intercede e diz ao Senhor: Senhor, tu não dissestes que eu tinha achado graça aos teus olhos, que me conheces pelo nome? Como saberei que achei graça aos teus olhos e que nos conhece pelo nome, se não for que ande no nosso meio, que nós sejamos o teu povo, diferente dos demais povos da terra? E tem mais, Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos deste lugar, não nos deixe sair daqui. E Deus mais uma vez diz para Moisés: tudo bem, Moisés, mais uma vez eu te ouvirei, a minha presença irá no meio de vós. A oração realiza coisas tremendas, a oração leva Deus a movimentar a sua mão de maneiras favoráveis. A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que intentava fazer contra o povo. É claro que esse arrependimento é apenas uma mudança de atitude, não é o arrependimento do homem, porque Deus não se arrepende como homem. Deus não é o homem para que mintas, nem o filho do homem para que se arrependas. O nosso Deus é um Deus fiel, mas atendendo a oração de um simples mortal, Ele muda de atitude, Ele abre a porta que está fechada. Aliás, Ele cria porta aonde não tem porta, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor. Meus irmãos, a intercessão nos torna guerreiros, nos transforma a cada dia, porque a intercessão, antes de mudar as circunstâncias, muda quem ora, muda quem intercede, muda quem busca ao Senhor. Poderíamos falar aqui de vários exemplos de intercessão, mas queremos adentrar também no poder do jejum. O jejum, o texto que lemos, Jesus disse: esta casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. Jejum é uma prática em desuso na igreja odierna. Jejum, apesar que é uma das disciplinas espirituais mais importantes, está sendo negligenciada. Lloyd Jones já dizia que o jejum, não devemos confinar o jejum apenas à abstinência de comida e de bebida, mas devemos, na realidade, incluir a abstinência de tudo aquilo que é lícito, por uma causa espiritual especial. Você pode jejuar do pão, da água, você pode jejuar de rede social, você pode jejuar da televisão, você pode jejuar de voz,
até de voz. Eu estava num evento agora no final de semana, e tinha uma igreja lá, e eles estavam fazendo jejum de voz. Ninguém falava nada, só falava para orar. Aí tinha uma hora que era liberado para eles falarem, e eles estavam ali muito empolgados, entusiasmados, e na hora de poder falar, eles louvavam, eles engrandeciam ao Senhor. Lembro-me de uma irmã que fez o jejum de voz. Essa irmã, ela era um tanto quanto ríspida, ainda estava sendo tratada, moldada, ainda estava sendo confrontada em algumas áreas de sua vida. Ela era muito grosseira, ela falava demais, ela era agressiva com a sua família, e ela resolveu fazer um jejum de 30 dias, para Deus salvar o seu esposo. Com 30 dias de jejum, o esposo disse: eu quero ir para a igreja. Lá na igreja, ele aceitou Jesus. O pastor ficou feliz, pensou que era por causa do sermão. Aí disse: não, pastor, se Deus... Agora, ele disse, agora eu tenho certeza que Deus existe. Porque se Deus fez a minha mulher segurar a língua da minha mulher 30 dias, é porque Ele existe. Eu quero servir a este Deus. Talvez tenha alguém aqui que está precisando fazer jejum de fala. Glória a Jesus. Diga misericórdia, irmão. A Bíblia recomenda, né? Ser pronto para ouvir. Aliás, pronto para falar, tardio para ouvir. Deus nos fez com uma boca e com 2 ouvidos. Não foi obra do acaso. Foi para a gente ouvir mais e falar menos. Porque se você ouve, sobretudo a Deus, o intercessor, o homem de oração e jejum, ele está com sensibilidade espiritual. Ele ouve a Deus dirigindo o carro, ele ouve a Deus na igreja. O Espírito Santo vivifica uma frase na hora do louvor, vivifica uma fala na hora da oração, um texto na hora da mensagem. Ele escuta ao Senhor, porque o jejum nos traz sensibilidade espiritual. O jejum nos leva a nos concentrarmos mais em Deus. O jejum unido à intercessão nos leva a priorizar as coisas do reino, a expansão do reino, coisas mais amplas, mais importantes do que as nossas necessidades. Procure fazer um exercício, orar primeiro pelo país, orar primeiro por missões, orar primeiro pela igreja, orar primeiro pelo seu pastor, para depois orar pela sua família, para depois orar por você, porque se você fizer isso, gradativamente o egoísmo vai estar dando lugar ao altruísmo, o outro vai ter a centralidade, o outro vai ter uma maior importância, você vai ficar parecendo mais com Jesus, porque Jesus tanto orou, tanto intercedeu, quanto jejuou, mas algum dia ele foi questionado, porque os seus discípulos não jejuavam. Jesus respondeu: porque ainda não era o tempo, mas chegará o tempo do jejum, e esse tempo já chegou. Diga comigo: o tempo chegou. É tempo de voltarmos à prática do jejum. O apóstolo Paulo jejuava constantemente, está escrito no livro, na carta aos Coríntios. Jesus jejuou, os homens de Deus do passado jejuaram, Elias jejuou, Daniel jejuou. Inclusive, quando o homem de Deus jejua, Deus intervém de maneira miraculosa. Os leões que deveriam devorar Daniel, serviram para proteger Daniel, através da vida de intercessão e de jejum de Daniel. A Bíblia fala que Daniel entrava em campanhas de oração, de jejum, de 3 semanas. Ele por 3 vezes ao dia, orava, intercedia, com a face voltada para Jerusalém. A nova Jerusalém está preparada e em breve descerá no encontro nupcial da igreja com Cristo. Você também deve orar
continuamente com a face voltada para a Nova Jerusalém, com a face voltada para o trono de Deus, porque do Senhor virá o necessário. Basta que você priorize o reino, priorize os outros, e Deus cuidará de você. Quem garantiu isso foi Jesus. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há inúmeros exemplos bíblicos de jejum, mas eu quero falar do jejum que aconteceu na época da Guerra da Secessão. Essa guerra foi uma guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos. A região norte se levantou contra a região sul, escravocrata. Abraham Lincoln, o então presidente, crente no Senhor, conclamou toda a nação americana para um jejum coletivo, porque o jejum, normalmente, ele é de caráter privado, mas há momentos que é necessário fazer um jejum coletivo. A Bíblia fala, quando Jonas levou a mensagem de juízo para Nínive, o rei promulgou um jejum, até os animais jejuaram, até jumento jejuou, não foi dado ração nem água para os animais. Jejum com arrependimento. Deus, através do profeta Joel, lá no capítulo 2, está escrito: voltai para mim, com jejum, com lágrimas, com pranto, convertei-vos a mim, porque eu sou misericordioso e compassivo. O jejum deve ser acompanhado de arrependimento, o jejum deve ser acompanhado de oração, e a Bíblia diz que Deus poupou Nínive, porque o povo orou e jejuou arrependido. A Bíblia fala que quando uma confederação de 3 exércitos se levantaram contra a pequenina Judá, o então rei, por nome Josafá, conclamou um jejum coletivo, um período de oração, de jejum. Todos jejuaram, crianças jejuaram, jovens jejuaram, idosos jejuaram, todos jejuaram. Sabe o que aconteceu? Deus deu uma grande vitória, está lá em 2 Crônicas capítulo 20, e Abraham Lincoln, conhecendo os exemplos bíblicos, conclamou a nação americana, porque os Yankees estavam em guerras com os sulistas. Se não houvesse aquele jejum, hoje nós teríamos 2 Estados Unidos, o do norte e o do sul, mas um homem de Deus se levantou, conclamou um jejum, o povo jejuou, e Deus trouxe a unidade, e Deus trouxe a paz. Se nós nos levantarmos, Deus vai mudar o Nordeste brasileiro, Deus vai intervir no Maranhão, no Ceará, na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, em todos os estados desta região. Deus vai operar, e operando Deus, quem impedirá? Há castas de demônio atuando nas regiões celestiais, há principados que procuram aprisionar as pessoas na idolatria. A Bíblia nos diz que as obras da carne são muitas, dentre elas, lá em Gálatas está escrito que a prostituição é obra da carne, mas eu li na Bíblia um versículo que fala a respeito de espírito de prostituição. Tem demônios que atuam para promover a prostituição, tem demônios que atuam para promover a idolatria, para acorrentar as pessoas, mas se você jejuar, interceder e orar, esses demônios vão ser repreendidos, as vidas serão livres, e conforme leu o pastor, eles invocarão a Jesus e serão salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque evangelizar sem jejuar e orar, os frutos serão muito poucos, mas se nós orarmos e jejuarmos, por isso a campanha é de 31 dias de oração e jejum, e no dia 8 de setembro, toda a igreja deve estar nas ruas, os nossos templos devem estar vazios, as portas fechadas. No dia 8 de setembro deste ano, é o dia do Nordeste para Cristo. Todos nós devemos evangelizar, porque se nós fizermos o jejum, grandes coisas vão acontecer. Mas se nós sairmos sem jejuar e oração e orar, sem jejuar e interceder, teremos muitas dificuldades. Porque, irmãos, podemos até intelectualmente convencer alguém que ele é pecador,
Mas o convencimento que ele é um miserável pecador e que necessita desesperadamente do Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode fazer. Nós podemos convencer racionalmente que alguém é pecador, mas convencer de levá-lo a entregar-se a Jesus, a desejar ardentemente o perdão dos seus pecados, somente o Espírito Santo pode fazer. E o Espírito Santo atua através da intercessão e através do jejum. Vamos resgatar esta prática perdida. Vamos voltar a fazer o jejum. Vamos fazer jejum em família. Vamos botar as nossas crianças para jejuar. Vamos conclamar os nossos amigos para entrar numa campanha de jejum. Porque o jejum é você abrir mão de algo que é bom, em busca de algo que é melhor. Jejuar significa abdicar do pão da terra, para se alimentar do pão do céu, para se alimentar de Cristo Jesus, verdadeiramente comida, verdadeiramente bebida. Vamos voltar ao jejum, vamos voltar à prática da oração intercessória, para que Deus possa fazer coisas grandes. Bendito é o nome do Senhor. A nossa cidade, irmãos, está vivendo um tempo sem precedentes. É a capital brasileira da prostituição infantil. Aqui há turismo de prostituição infantil, turismo sexual. Pessoas vêm da Europa para se prostituir com as nossas crianças, com as crianças da nossa cidade. Fortaleza é a cidade mais violenta do mundo. Aliás, uma das mais violentas do mundo, está entre as 5 cidades mais violentas do mundo, é a mais violenta do Brasil. Enquanto no Brasil tem 30 homicídios a cada 100 mil habitantes, no Brasil, em Portugal tem 1 homicídio a cada 100 mil habitantes, e em Fortaleza tem 80 homicídios a cada 100 mil habitantes. Houve tiro, se tornou rotineiro. Nós temos 25% da população se dizendo evangélica, cristã, em Fortaleza. E por que é que a cidade está de mal a pior? É uma prova contundente que nós abandonamos as práticas neotestamentárias. Nós precisamos voltar a jejuar e a orar. Quem está entendendo diz amém. Deus pode mudar. Há casos de nações, de cidades que foram transformadas através da prática da intercessão e do jejum. E se nós nos levantarmos, Deus vai fazer coisas tremendas, Deus vai fazer coisas especiais. O mundo espiritual será purificado. Refiro-me à remoção de principados, de potestades. Os anjos de Deus vão atuar, haverá visita celestial. Deus vai estar agindo em nós e através de nós. Grandes coisas o Senhor vai fazer, milagres vão acontecer e multidões vão se voltar. Aqueles que estão na prática do crime, na prática do tráfico, estarão no nosso meio, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele ainda faz coisas tremendas, bendito seja o seu santo nome.